Meu nome é Lúcia, tenho 30 anos, e esta é a história de como descobri que gentileza tem limite, e que o meu havia sido ultrapassado há muito tempo. Sempre fui uma mulher discreta. Nunca gostei de ostentar, de chamar atenção ou de fazer alarde sobre minhas conquistas. Talvez isso tenha sido meu maior erro. Ou talvez tenha sido minha maior arma. Ainda não decidi. Moro em Fortaleza há toda a minha vida. Nasci aqui, cresci entre as praias e o calor do Ceará, e foi aqui que construí tudo o que tenho hoje. Mas deixe-me voltar ao início, porque para entender como cheguei onde estou, você precisa conhecer minha trajetória. Comecei a trabalhar aos 18 anos como recepcionista em uma pequena pousada na Praia do Futuro. O salário era modesto, as horas eram longas, mas eu tinha um sonho. Queria entender como funcionava o turismo, como transformar hospitalidade em negócio. Enquanto minhas amigas saíam para festas e encontros, eu ficava depois do expediente estudando os registros de ocupação, analisando as preferências dos hóspedes, observando cada detalhe que fazia a diferença entre um cliente satisfeito e um que nunca mais voltaria. Dona Marta, a proprietária da pousada, notou meu interesse. Era uma senhora de 60 e poucos anos, viúva, que havia transformado a casa de praia do marido em um pequeno negócio após a morte dele. Ela me tomou sob sua proteção, me ensinou tudo, desde como negociar com fornecedores até como identificar um hóspede problemático só pelo jeito de falar ao telefone. Lúcia, ela me dizia enquanto conferíamos as reservas, neste ramo, discrição vale ouro. Quanto menos as pessoas souberem sobre você, mais poder você tem. Eu absorvia cada palavra como uma esponja. Trabalhei com Dona Marta por 5 anos. Durante esse tempo, economizei cada centavo que podia. Não comprava roupas novas, não saía para jantar, não viajava. Meus pais, pessoas simples que tinham uma mercearia no bairro, não entendiam minha obsessão por economizar. Filha, você é jovem, precisa viver, minha mãe dizia enquanto preparava o jantar na nossa casa modesta. Esse dinheiro não vai levar você a lugar nenhum se você não aproveitar a vida. Mas eu tinha um plano. E quando Dona Marta decidiu se aposentar e voltar para o interior para ficar perto dos netos, ela me fez uma proposta que mudaria minha vida: vender-me a pousada com pagamento facilitado. Você é a única pessoa em quem confio para continuar o que construí, ela disse, os olhos marejados. Sei que vai cuidar deste lugar como se fosse seu. E foi exatamente o que fiz. Peguei todas as minhas economias, fiz um empréstimo no banco usando a pousada como garantia e me tornei proprietária aos 23 anos. Os primeiros 2 anos foram brutais. Trabalhava 16 horas por dia, fazia de tudo. Limpava quartos, atendia hóspedes, cozinhava o café da manhã, negociava com agências de turismo. Mas a pousada cresceu. Reinvesti cada lucro. Reformei os quartos, um por vez. Melhorei o café da manhã, incluindo iguarias regionais que os turistas adoravam. Criei pacotes especiais para a lua de mel, para famílias, para viajantes solitários. A pequena pousada de 8 quartos se transformou em uma referência na região. Foi quando conheci Marcelo Tavares, um investidor do ramo hoteleiro que estava procurando oportunidades no Nordeste. Ele apareceu em uma tarde de quinta-feira, usando um terno impecável apesar do calor de 40 graus. Senhora Lúcia, ele disse após passar 2 horas inspecionando cada canto da pousada. A senhora tem talento, mas está pensando pequeno. Ele me propôs uma sociedade. Ele entraria com capital para expandir o negócio, e eu entraria com meu conhecimento e administração. Hesitei por semanas. Dona Marta sempre disse para nunca confiar em homens de terno em Fortaleza. Ou eles são advogados ou são problemas, às vezes os dois. Mas Marcelo era diferente. Profissional, respeitoso e, mais importante, cumpria o que prometia. Fechamos o negócio e, em 3 anos, transformamos a pequena pousada em um resort de médio porte. Não era o maior, nem o mais luxuoso, mas tinha algo que os outros não tinham: alma. Foi nessa época que conheci Jurandir. Ele apareceu em minha vida como consultor contábil de uma das empresas parceiras do resort.
32 anos na época, alto, moreno, com um sorriso que parecia sincero e um jeito de falar que te fazia sentir como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. Nossa primeira conversa foi sobre planilhas e fluxo de caixa, mas ele conseguiu tornar até isso interessante. Quando a reunião terminou, ele hesitou na porta da minha sala. Lúcia, ele disse, ajustando a gravata nervosamente. Sei que não é profissional, mas você gostaria de jantar comigo? Prometo não falar de números. Eu deveria ter dito não. Misturar negócios com vida pessoal nunca dá certo, Dona Marta sempre dizia. Mas havia algo nele que me atraía. Talvez fosse a forma como me olhava. Não como a maioria dos homens, que viam apenas uma mulher jovem e bonita para conquistar, mas como alguém que respeitava minha inteligência. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante simples na beira da praia. Ele escolheu o lugar. Disse que preferia algo autêntico a tentar me impressionar com luxo. Conversamos por horas. Ele me contou sobre sua infância difícil, como a mãe, Neuma, havia criado ele e a irmã sozinha após o pai abandoná-los. Como ele havia estudado com bolsa, trabalhado desde os 15 anos, construído sua carreira com esforço. Admiro mulheres fortes, ele disse enquanto o sol se punha no horizonte. Minha mãe é uma guerreira e vejo a mesma força em você. Deveriam ter sido sinais de alerta. A forma como idealizava a mãe, como parecia procurar aprovação constantemente. Mas eu estava encantada. Após anos focada apenas no trabalho, finalmente alguém me via como mulher. Não apenas como a dona da pousada ou a empresária workaholic. Namoramos por 1 ano e meio. Jurandir era atencioso, carinhoso, presente. Conheci sua família, a mãe, Dona Neuma, uma senhora de 50 e poucos anos que mantinha um salão de beleza no centro da cidade, e a irmã, Cláudia, professora de escola pública. Pareciam pessoas simples, trabalhadoras, unidas. Finalmente, meu filho encontrou uma mulher de verdade. Dona Neuma disse na primeira vez que jantamos juntos. Estava na hora de sossegar. O casamento foi simples, como eu queria. Apenas família e amigos próximos, em uma cerimônia na praia ao pôr do sol. Jurandir chorou quando me viu entrando. Sua mãe também, embora hoje eu questione se eram lágrimas de alegria ou de outra coisa. Os primeiros 2 anos foram bons, ou pelo menos eu achava que eram. Jurandir se mudou para minha casa, uma cobertura modesta, mas confortável que eu havia comprado com meus primeiros lucros substanciais. Ele continuou seu trabalho de consultoria. Eu continuei expandindo o resort. Marcelo havia se tornado mais um investidor silencioso, confiando totalmente em minha gestão. Foi quando as coisas começaram a mudar que adquiri a participação de Marcelo. Ele precisava do dinheiro para um tratamento médico no exterior e me ofereceu sua parte por um preço justo. Peguei um empréstimo grande, mas calculado. Em 6 meses, eu seria a única proprietária de um dos resorts mais promissores do litoral cearense. Não contei a Jurandir sobre a extensão do negócio. Disse apenas que havia aumentado minha participação. Não por desconfiança, pelo menos não conscientemente, mas porque Dona Marta havia plantado em mim o hábito da discrição. Nem tudo que é seu precisa ser de todo mundo, ela dizia. As mudanças em Jurandir foram sutis no início. Pequenos comentários sobre meu trabalho excessivo, sugestões de que eu deveria relaxar mais, observações sobre como outras esposas tinham mais tempo para os maridos. A mãe dele começou a aparecer com mais frequência, sempre com observações disfarçadas de preocupação. Lúcia, querida, Dona Neuma dizia, enquanto tomava café em minha sala de estar. Você não acha que trabalha demais? Uma mulher casada precisa ter outras prioridades. Meu filho precisa de atenção. Ela continuava. Homem sem atenção em casa procura em outro lugar. Eu ignorava os comentários, focada em fazer o resort crescer. E cresceu. Em 1 ano, dobramos a ocupação. Criamos um spa que se tornou referência, um restaurante com chefe premiado, experiências exclusivas para hóspedes VIP. O Costa Dourada Resort, nome que escolhi em homenagem às praias douradas do Ceará,
Estava se tornando um dos destinos mais procurados do Nordeste. Foi quando Gabriela entrou em cena. 25 anos, recém-formada em marketing, contratada como coordenadora de eventos do resort. No papel, ela era perfeita, criativa, articulada, com excelentes referências. Loira, alta, sempre impecavelmente vestida e maquiada, ela tinha o tipo de presença que fazia os homens virarem a cabeça e as mulheres se sentirem instantaneamente ameaçadas. Eu não me sentia ameaçada. Eu era a dona. Ela era funcionária. Mantive o profissionalismo, dei a ela as ferramentas para trabalhar, estabeleci metas claras. Ela correspondeu, pelo menos profissionalmente. Os eventos melhoraram, trouxemos clientes importantes, a receita do setor cresceu 40% em 6 meses. Jurandir começou a aparecer mais no resort. Dizia que queria entender melhor meu negócio, ser um marido mais presente. Eu, ingênua, fiquei feliz. Finalmente ele estava demonstrando interesse genuíno no que eu havia construído. Os sinais estavam todos lá, mas eu escolhi não ver. As reuniões que se estendiam quando Gabriela estava presente. As risadas um pouco altas demais, os olhares que duravam um segundo a mais. A forma como ela sempre encontrava motivos para consultá-lo sobre questões financeiras dos eventos, mesmo tendo uma equipe inteira de contabilidade à disposição. Seu marido é tão inteligente, Gabriela me disse uma vez, após uma dessas reuniões. Você tem muita sorte. Tenho mesmo, respondi, ainda cega. Jurandir é um excelente profissional. A primeira vez que realmente suspeitei foi em uma sexta-feira à noite. Eu havia ficado até tarde resolvendo um problema com um grupo de hóspedes VIP insatisfeitos. Quando finalmente estava indo embora, passei pelo estacionamento dos funcionários e vi o carro de Jurandir. Ele havia dito que tinha um jantar com clientes, poderia ter confrontado ali mesmo, poderia ter feito uma cena. Mas a voz de Dona Marta ecoou em minha mente. Informação é poder, Lúcia. Nunca revele suas cartas antes da hora. Então observei. Nas semanas seguintes, cataloguei cada mentira, cada desencontro de horários, cada desculpa. Instalei um sistema de câmeras novo no resort. Para segurança, expliquei à equipe. Ninguém precisava saber que tinha acesso pessoal a todas as imagens em tempo real. O que vi me quebrou e me fortaleceu ao mesmo tempo. Jurandir e Gabriela no escritório dela, aos beijos. Os dois saindo juntos pela saída dos fundos. Mensagens no celular dele que ele achava que eu não via. A aliança que ele esquecia cada vez mais frequentemente. Mas o pior não foi a traição. Foi descobrir que não era apenas caso de amor. Em uma das gravações, capturei uma conversa entre eles no spa após o expediente. Quanto mais tempo vai levar? Swing Gabriela perguntava enquanto Jurandir massageava seus ombros. Estou cansada de fingir que respeito aquela idiota. Paciência, amor, ele respondeu. Lúcia é esperta com negócios, mas burra com pessoas. Estou quase convencendo ela a colocar meu nome em algumas propriedades. Questão de segurança conjugal, vou dizer. E a sua mãe? Mamãe está do nosso lado. Ela nunca gostou da Lúcia. Achou que casei por interesse. Irônico, não? Eles riram. Eu, do outro lado da tela, não chorei. Algo dentro de mim se cristalizou naquele momento. A dor se transformou em uma calma fria, calculada. Dona Neuma intensificou as visitas. Agora vinha quase diariamente, sempre com novos comentários venenosos. Lúcia, você está tão abatida. Ela dizia com falsa preocupação. Devia cuidar mais de você. Jurandir é um homem bonito. As mulheres notam essas coisas. Sabe, ela continuava em outra ocasião. Eu sempre disse ao meu filho que casamento é parceria. Mas parceria de verdade, onde tudo é dividido. Vocês têm separação total de bens, não é? Isso não é casamento, é contrato de negócios. Gabriela, por sua vez, ficou mais ousada. Passou a me tratar com uma familiaridade que não existia,
a questionar minhas decisões na frente de outros funcionários, a insinuar que tinha canal direto com a diretoria, uma piada interna sobre seu caso com meu marido que ela achava que eu não entenderia. O momento decisivo veio quando interceptei um e-mail de Jurandir para seu advogado, um amigo dele que achava que eu não conhecia. Discutiam estratégias para eventual divórcio, como conseguir uma parte dos meus bens alegando contribuição indireta para o crescimento do negócio. Foi então que tomei minha decisão. Mas não seria uma vingança impulsiva, seria uma obra de arte. Primeiro, reestruturei silenciosamente toda a parte legal dos meus negócios. Transferi a propriedade integral do resort para uma holding da qual eu era a única proprietária, com cláusulas que impediam qualquer reivindicação em caso de divórcio. Meu advogado, o melhor de Fortaleza, não um amigo qualquer, garantiu que tudo estava blindado. Depois, comecei a plantar as sementes. Mencionei casualmente para Jurandir que estava pensando em dar um bônus especial para os funcionários mais dedicados, incluindo Gabriela. Vi seus olhos brilharem. Que tal umas férias? Zrenia sugeriu uma noite durante o jantar. Você tem trabalhado tanto, amor, merece um descanso. Férias seria ótimo, ele respondeu, mal disfarçando o entusiasmo. Mas você conseguiria se afastar do resort? Oh, eu não iria, disse com um suspiro estudado. Temos aquela convenção internacional chegando, mas você deveria ir. Levar sua mãe, talvez. Ela também anda cansada. A isca foi mordida imediatamente. Nas semanas seguintes, Jurandir organizou as férias. Coincidentemente, Gabriela também tiraria férias na mesma época. Que surpresa! Amor, ele disse uma noite, abraçando-me por trás enquanto eu revisava relatórios. Mamãe está tão animada com a viagem, mas ela está preocupada com os custos. Não se preocupe, respondi sem levantar os olhos dos papéis. Considere um presente meu. Reservem onde quiserem, eu cubro tudo. O abraço ficou mais apertado. Você é incrível, Lúcia. Não mereço você. Pela primeira vez em meses, concordamos em algo. Eles escolheram, é claro, o Costa Dourada Resort. Meu resort. A suíte presidencial, os melhores restaurantes, spa completo, passeios exclusivos. Jurandir fez as reservas achando que estava sendo esperto, conseguindo luxo de graça bem debaixo do meu nariz. Vai ser uma semana especial, ele me disse na véspera da viagem. Sinto muito você não poder ir. Eu também, menti. Mas alguém precisa cuidar dos negócios. Gabriela pediu as férias com uma cara de pau impressionante. Preciso recarregar as energias, ela disse em meu escritório. Volto renovada para os novos projetos. Claro, concordei. Você tem trabalhado muito. Aproveite. No dia da viagem, fiz questão de estar em casa quando eles viessem se despedir. Dona Neuma chegou primeiro, arrastando 3 malas enormes, usando óculos escuros caríssimos e um vestido novo. Lúcia, querida, ela disse com aquele sorriso falso que eu havia aprendido a decifrar. Tem certeza que não se importa? Sei que deve ser difícil ficar sozinha. De forma alguma, Dona Neuma. A senhora merece descansar. Gabriela chegou em seguida, saltando de um Uber com uma mala rosa choque, vestida como se já estivesse na praia. O decote era tão profundo que violava qualquer código de vestimenta profissional, mas que importava? Ela estava de férias. Oi, Lúcia! Ela acenou como se fôssemos amigas íntimas. Obrigada de novo pela folga. Prometo voltar cheia de ideias novas. Jurandir foi o último a descer, carregando as malas da mãe com uma eficiência suspeita. Claramente havia praticado o papel de filho dedicado. Cuide-se, amor, ele disse, me dando um beijo frio na testa. Qualquer coisa, me ligue. Podem ir tranquilos, respondi. Está tudo sob controle. Quando a porta se fechou, fui até meu escritório em casa e liguei o computador. Múltiplas telas mostraram as câmeras do resort. Eu tinha acesso a tudo: recepção,
Corredores, piscina, restaurantes, até as áreas VIP. O sistema que instalei para a segurança seria muito útil nos próximos dias. Vi quando chegaram. Jurandir manteve a farsa até o fim, fazendo check-in separado de Gabriela, fingindo surpresa ao encontrá-la no lobby. Dona Neuma não teve tanta sutileza. Abraçou Gabriela como se fosse uma nora querida. "Que coincidência maravilhosa!" exclamou alto o suficiente para o microfone captar. "Você aqui também!" Instalaram-se na suíte presidencial. Jurandir e a mãe oficialmente, Gabriela em um quarto standard que ficaria convenientemente vazio. Em menos de 1 hora, ela já havia migrado para a suíte, suas coisas espalhadas pelo quarto principal. Naquela primeira noite, jantaram no restaurante principal. Pedi champanhe da casa, cortesia da gerência. Afinal, eram hóspedes especiais, não eram? "A Lúcia é mesmo uma tonta", ouvi Dona Neuma dizer entre goles. "Pagando tudo isso e nem desconfia de nada." "Ela é competente nos negócios", Gabriela respondeu. "Mas zero inteligência emocional. Nem percebe que o marido está com outra há meses." "Melhor assim", Jurandir brindou. "Quando eu pedir o divórcio, vou alegar abandono afetivo. Ela vive mais no resort que em casa mesmo." Eles riram. O garçom que servia à mesa, Carlos, funcionário há 5 anos, cuja filha conseguiu uma bolsa de estudos com minha ajuda, manteve a expressão profissional, mas via tensão em seus ombros. A lealdade da equipe seria crucial nos próximos dias. No segundo dia, Gabriela desfilou pela piscina VIP usando um biquíni minúsculo, pendurada no braço de Jurandir sem nenhum pudor. Outros hóspedes cochichavam. Alguns tiravam fotos. Dona Neuma, deitada em uma espreguiçadeira próxima, fingia ler uma revista enquanto garantia que todos soubessem que aquela era sua futura nora. "Meu filho finalmente encontrou uma mulher de verdade", ela disse para uma senhora ao lado. "A atual é fria como gelo. Casamento sem amor não é casamento." À tarde, fizeram um passeio de iate, o mais caro do catálogo. Gabriela postou stories no Instagram, cuidadosamente angulados para não mostrar Jurandir completamente, mas deixando claro que não estava sozinha. "Vivendo minha melhor vida", dizia a legenda. Liguei para Marina, minha gerente geral, uma mulher que começou como camareira e construiu a carreira ao meu lado. "Marina", disse calmamente, "quero que trate nossos hóspedes VIP com máxima cortesia, tudo do bom e do melhor. E documente tudo, cada pedido, cada gasto, cada interação, para nossos registros." "Entendido, doutora Lúcia", ela respondeu. O Tom me disse que ela já havia conectado os pontos. No terceiro dia, eles ficaram mais ousados. Jurandir e Gabriela foram vistos aos beijos no spa, para horror fingido de alguns hóspedes e diversão de outros. Dona Neuma, em vez de repreender o filho, aplaudiu. "Finalmente ele está sendo homem", ela disse para a esteticista durante sua massagem. "Passou tempo demais preso àquela mulher sem graça." À noite, jantaram no restaurante japonês exclusivo, onde o chefe prepara a comida na sua frente. Pediram o menu degustação mais caro, com saquê premium. A conta seria astronômica, mas eu havia dado instruções específicas, sem limites. "Isso aqui é vida", Gabriela suspirou, alimentando Jurandir com um pedaço de sashimi. "Quando nos casarmos, vamos viajar sempre assim." "Claro, amor", ele prometeu. "Quando me livrar da Lúcia e conseguir o que é meu por direito, viveremos como realeza. E eu ganho uma nora que presta", Dona Neuma adicionou. "Não uma que só sabe trabalhar e ignorar a família." O chefe, Takashi, que eu havia pessoalmente recrutado do Japão e patrocinado o visto, manteve o sorriso profissional enquanto preparava os pratos. Mas seus movimentos precisos com a faca pareciam um pouco mais agressivos que o normal. No quarto dia, algo interessante aconteceu. Gabriela encontrou uma ex-colega de faculdade no café da manhã e não resistiu em se exibir. "Estou aqui com meu namorado", ela disse alto, gesticulando para Jurandir que fingia ler o jornal. "Ele é casado ainda,
Mas não por muito tempo. A mulher dele é uma workaholic que nem sabe que ele existe. Nossa, Gabi! A amiga respondeu desconfortável. E ela não desconfia. A Lúcia? Gabriela riu. Ela é minha chefe, acredita? Dona do resort e não tem ideia do que acontece debaixo do nariz dela. Aliás, ela está pagando esta viagem toda. A amiga arregalou os olhos. Sério? Patrocinadora oficial da nossa felicidade. Gabriela piscou. Algumas pessoas nascem para ser usadas, né? A conversa foi interrompida quando um garçom derramou acidentalmente suco de laranja no vestido branco de Gabriela. Profissional como sempre, pediu 1000 desculpas e ofereceu lavagem expressa cortesia do hotel. Mas que inferno! Ela gritou. Vocês não treinam esses funcionários? O garçom, Paulo, cujo casamento eu havia ajudado a organizar no salão de festas do resort sem cobrar nada, se desculpou novamente e se retirou. Gabriela passou o resto do café reclamando do serviço porco, enquanto Jurandir tentava acalmá-la. No quinto dia, decidi que era hora de uma pequena intervenção. Liguei para o resort e pedi para falar com Marina. Quero fazer uma surpresa para nossos hóspedes especiais, disse. Upgrade completo em tudo. Transferência para a suíte imperial, acesso ao lounge executivo, crédito ilimitado em todos os restaurantes e bares. A suíte imperial? Marina perguntou. Mas, senhora, essa suíte é sua. Eu sei, respondi. Por isso mesmo. Quero que tenham a experiência completa. A suíte imperial era minha criação pessoal. Não estava no catálogo regular. Era reservada para ocasiões especialíssimas ou para meu uso pessoal quando precisava ficar no resort. Decorada com peças que escolhi pessoalmente, tinha vista panorâmica, piscina privativa, mordomo dedicado e acesso a áreas do resort que nem os hóspedes VIP conheciam. Quando receberam a notícia do upgrade, a reação foi exatamente como eu esperava. Viu? Jurandir disse para a mãe e Gabriela. Eu disse que conseguiria algo especial. Tenho contatos aqui. Meu filho é influente. Dona Neuma se gabou para o mordomo. Onde ele chega, as portas se abrem. Gabriela já estava tirando fotos de todos os ângulos. Isso sim é vida de patroa, ela postou, fazendo questão de marcar a localização. Naquela noite, eles abriram uma garrafa de vinho da minha coleção pessoal, um Chateau Petrus que eu guardava para uma ocasião especial. Considerando as circunstâncias, pareceu apropriado. Um brinde, Jurandir propôs, ao fim da mediocridade e ao começo da vida real. A futura ex-senhora Medeiros, Gabriela ergueu a taça. E a minha verdadeira nora, Dona Neuma completou. Eles beberam meu vinho, na minha suíte, no meu resort, brindando a minha destruição. A ironia era quase poética. No sexto dia, enquanto eles desfrutavam de um dia no spa completo, com direito a todos os tratamentos premium, eu finalizava os preparativos. Reuni os vídeos mais comprometedores, as gravações de áudio mais reveladoras, os registros de gastos, tudo organizado em uma apresentação impecável. Também preparei outros documentos. O contrato de compra do resort mostrando que sempre fui a única proprietária. Os registros de funcionários mostrando que cada pessoa ali devia sua carreira a mim. Os balanços mostrando que construí aquele império do zero. À noite, eles jantaram na cobertura privativa sob as estrelas. Lagosta, caviar, champanhe vintage. Uma refeição que custaria o salário mensal de uma pessoa comum. O mordomo que o serviu, Roberto, que começou como jardineiro e hoje gerenciava toda a equipe de serviço VIP. Manteve a discrição impecável enquanto gravava tudo com as câmeras que eu havia autorizado. Sabe o que mais me impressiona? Gabriela disse enquanto saboreava o champanhe. Como a Lúcia conseguiu construir tudo isso sendo tão básica? Dinheiro não compra classe, Dona Neuma filosofou. Veja eu, sempre pobre, mas com elegância natural. Já a Lúcia pode ter milhões, continua sendo uma camponesa que deu sorte. Sorte e teimosia, Jurandir concordou. Mas isso acaba agora. Já conversei com meu advogado. Em 6 meses, metade de tudo isso será meu. Nosso, Gabriela corrigiu. Nosso, ele concordou.
beijando-a sob o luar que banhava meu terraço privativo. No 7º e último dia, eles estavam tão confortáveis que perderam qualquer pretensão de discrição. Gabriela circulava pelo resort como se fosse a dona, dando ordens aos funcionários, exigindo regalias, tratando todos com desdém. Quando eu for a senhora Medeiros de verdade, ela disse para uma camareira, muita coisa vai mudar por aqui, começando pela incompetência generalizada. A camareira, Fernanda, mãe solteira que conseguiu terminar a faculdade de turismo com bolsa que criei para funcionários, baixou a cabeça e murmurou desculpas. Mas vi o brilho em seus olhos. A lealdade se constrói com ações, não com medo. Dona Neuma, por sua vez, já fazia planos para o futuro. Podíamos transformar uma ala em spa só para convidados selecionados, ela sugeria durante o almoço. Eu administraria, claro. Tenho experiência com meu salão. Ótima ideia, mamãe. Jurandir concordou. Você sempre teve visão para negócios. Melhor que certas pessoas, ela respondeu com veneno. Às 3 horas da tarde, quando eles estavam na piscina privativa da suíte, tomando sol e planejando meu fim, eu tomei banho, vesti meu melhor vestido de trabalho e peguei o carro. A viagem até o resort durou 40 minutos. 40 minutos durante os quais revisei mentalmente cada passo do plano. Quando cheguei, a equipe já havia sido discretamente informada. Marina me esperava na entrada privativa. Está tudo pronto, doutora Lúcia, ela disse. Como a senhora instruiu. Subi para meu escritório. O verdadeiro centro de comando do resort. Não a sala decorativa que mostrava para visitantes. Dali, podia ver a piscina da suíte imperial. Eles estavam lá, alheios a tudo, vivendo seu sonho às minhas custas. Esperei até às 5 horas, horário em que havia marcado uma reunião de emergência com Gabriela através de Marina. Ela apareceu contrariada, ainda de biquíni com apenas uma saída de praia transparente por cima. O que é tão urgente que não pode esperar eu voltar das férias? Ela reclamou entrando no escritório. Jurandir e Dona Neuma vieram logo atrás, igualmente irritados com a interrupção. Lúcia? Jurandir fingiu surpresa. O que você está fazendo aqui? Pensei que estava presa com a convenção. A convenção acabou mais cedo, respondi calmamente. Sentem-se. Temos assuntos a tratar. Assuntos? Dona Neuma bufou. Que falta de consideração interromper as férias do meu filho. As férias que eu paguei? Perguntei suavemente. Por favor, sentem-se. Não vai demorar. Eles se entreolharam, mas sentaram. Gabriela cruzou as pernas, exibindo o bronzeado. Jurandir tentou parecer casual. Dona Neuma mantinha a expressão de ultraje. Liguei o projetor. A primeira imagem era o contrato de compra do resort. Comecei, é o Costa Dourada Resort. Meu resort. Comprado com meu dinheiro, construído com meu suor, administrado com minha competência. Lúcia, o que é isso? Jurandir tentou interromper. Por favor, não me interrompa. Vocês tiveram 7 dias para falar. Agora é minha vez. Passei para o próximo slide. A fatura das férias. Cada gasto itemizado, cada extravagância registrada. 387 mil reais. Li. Esse foi o custo total da pequena escapada de vocês. Suíte imperial, refeições gourmet, spa completo, passeios exclusivos. Tudo do bom e do melhor para minha família. Lúcia. Gabriela começou a se mexer desconfortavelmente. Ainda não acabei. Cortei. Vejamos o que consegui pelo meu investimento. O próximo slide era um vídeo. Gabriela e Jurandir aos beijos na piscina. O áudio estava cristalino. Quando nos livrarmos dela? A voz de Jurandir ecoou na sala. Mudei para outro vídeo. Dona Neuma no spa. Minha ex-nora é uma idiota útil. Outro vídeo. Gabriela no restaurante. Patrocinadora oficial da nossa felicidade. Continuei passando os slides. Cada momento comprometedor, cada frase cruel, cada risada às minhas custas. O rosto de Gabriela perdeu o bronzeado. Jurandir afundou na cadeira. Dona Neuma abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mas o melhor!
Disse quando os vídeos acabaram. Foi descobrir quem vocês realmente são, não através de suspeitas ou fofocas, mas por suas próprias palavras e ações. Levantei-me e caminhei até a janela, de costas para eles. Sabe, Jurandir, sua mãe estava certa em uma coisa: dinheiro não compra classe. Vocês provaram isso espetacularmente nos últimos 7 dias. Lúcia, eu posso explicar. Ele finalmente encontrou a voz. Explicar o quê? Virei-me para encará-lo. Que me traiu, que planejou roubar o que construí, que transformou sua amante em minha funcionária para facilitar o esquema? Ou que sua mãe sempre me odiou e você nunca me defendeu? Não é o que parece, Gabriela tentou. É exatamente o que parece, respondi. E agradeço por terem sido tão claros sobre suas intenções. Facilitou minhas decisões. Peguei uma pasta sobre a mesa e entreguei a Gabriela. Sua demissão, efetiva imediatamente. Tem 30 minutos para deixar o resort. Seus pertences do escritório serão enviados. Você não pode me demitir assim, ela protestou. Tenho direitos. Leia seu contrato, sugeri. Cláusula de conduta moral. Você a violou espetacularmente. Meus advogados adorariam discutir os detalhes, se preferir. Entreguei outra pasta a Jurandir. Divórcio. Já assinei. Sem pensão, sem partilha, sem nada. Afinal, como você mesmo disse, temos separação total de bens. Lúcia, vamos conversar. Ele tentou se levantar. Não. Minha voz saiu firme. Conversamos por 5 anos. Eu falei. Você fingiu ouvir. Agora acabou. Finalmente, virei-me para Dona Neuma. E a senhora... A senhora é a pior de todos. Pelo menos eles eram honestos em sua desonestidade. A senhora fingiu ser família enquanto conspirava pelas costas. Como ousa falar assim comigo? Ela se levantou indignada. Ouso porque posso, respondi. Porque este é meu escritório, meu resort, minha vida, e vocês não fazem mais parte dela. Apertei o interfone. Marina, por favor, escolte nossos ex-hóspedes até a saída. Eles têm 15 minutos para deixar a suíte imperial. Ex-hóspedes? Jurandir perguntou confuso. A cortesia acabou, expliquei. A conta será enviada. Ah, e aquele Chateau Petrus que vocês beberam ontem? 45 mil reais a garrafa. Espero que tenha valido a pena. Seguranças discretos apareceram na porta. Marina entrou com sua eficiência habitual. Por aqui, por favor. Ela indicou a saída. Isso não vai ficar assim. Dona Neuma gritou enquanto era escoltada. Você vai se arrepender. Lúcia, por favor. Jurandir tentou uma última vez. Adeus, Jurandir. Respondi sem me virar. Aproveite a vida real que tanto queria. Gabriela foi a última a sair, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Você planejou tudo isso! Ela cuspiu as palavras. Não, corrigi. Vocês planejaram. Eu apenas assisti e aprendi. Quando a porta se fechou, sentei-me novamente na minha cadeira. O silêncio do escritório era reconfortante após dias de mentiras gravadas. Marina voltou alguns minutos depois. Eles deixaram o resort, doutora Lúcia. A segurança os acompanhou até o portão. Obrigada, Marina. E obrigada por tudo esta semana. A senhora salvou minha carreira há 10 anos. Ela disse simplesmente. Lealdade se paga com lealdade. Após sua saída, fiquei sozinha com meus pensamentos. Em uma semana, havia perdido um marido, uma sogra e uma funcionária. Mas havia ganhado algo muito mais valioso: a confirmação de quem eu era e do que havia construído. Meu telefone vibrou. Mensagem de Jurandir. Lúcia, podemos conversar? Foi um mal-entendido. Delete. Outra de Gabriela. Você vai se arrepender disso. Processo trabalhista chegando. Delete. Uma de Dona Neuma. Você nunca foi família de verdade mesmo. Essa eu salvei. Um lembrete de que às vezes as pessoas nos fazem favores ao mostrar quem realmente são. Levantei-me e fui até o terraço do meu escritório. O sol estava se pondo, pintando o mar de dourado. Lá embaixo,
Hóspedes desfrutavam das instalações, funcionários trabalhavam com eficiência, a vida seguia. Meu império. Construído pedra por pedra, decisão por decisão, sacrifício por sacrifício. Eles acharam que poderiam tomá-lo com mentiras e traições. Descobriram da pior forma possível que estavam errados. Nos dias que se seguiram, as notícias se espalharam. Fortaleza é uma cidade grande, mas o círculo social é pequeno. A história da esposa que descobriu a traição durante as férias pagas por ela mesma virou lenda urbana. Alguns detalhes foram exagerados, outros minimizados, mas a essência permaneceu. Recebi ligações de outras mulheres, algumas oferecendo solidariedade, outras compartilhando histórias similares. Descobri que não estava sozinha. Muitas haviam passado por traições, humilhações, tentativas de roubo disfarçadas de amor. Como você foi tão forte? Uma delas me perguntou durante um almoço. Não fui forte, respondi honestamente. Fui esperta. Há uma diferença. Jurandir tentou de tudo nos meses seguintes. Ligações, mensagens, aparições surpresa. Até flores mandou. As mesmas que costumava dar para Gabriela, descobri pelo cartão da floricultura. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Sem bens a dividir, sem pensão a discutir, sem filhos para complicar, foi apenas burocracia. Assinei os papéis finais em uma terça-feira chuvosa, sem drama ou emoção. Gabriela realmente tentou um processo trabalhista. Durou exatamente uma audiência. Meus advogados apresentaram os vídeos, os registros, as provas de má conduta. O juiz não apenas indeferiu o pedido, como sugeriu que ela tivesse cuidado com futuras ações ou poderia enfrentar processo por difamação e danos morais. Dona Neuma foi quem mais persistiu. Ligações diárias, mensagens de texto, até cartas escritas à mão. Alternava entre ameaças e apelos emocionais, entre me culpar por destruir a família e implorar por perdão em nome dos bons tempos. Bloqueei todos os números. Mudei as fechaduras por precaução. Vida nova, chaves novas. O resort floresceu ainda mais após o escândalo. A equipe, agora sabendo toda a verdade, trabalhou com renovada dedicação. Funcionários que antes apenas cumpriam ordens agora sugeriam melhorias, se dedicavam além do esperado, criavam uma atmosfera de excelência que os hóspedes notavam. É como se o lugar tivesse alma nova, comentou um crítico de turismo em sua resenha. O Costa Dourada sempre foi luxuoso, mas agora tem algo especial: autenticidade. Expandi os negócios. Comprei 2 terrenos adjacentes, iniciei a construção de uma nova ala. Criei um programa de bolsas para funcionários estudarem, um centro de treinamento para jovens da comunidade local, uma fundação para mulheres empreendedoras. Cada sucesso era uma resposta silenciosa para aqueles que tentaram me diminuir. Um ano depois, em uma feira internacional de turismo em São Paulo, cruzei com Gabriela. Ela estava trabalhando em um estande pequeno, distribuindo panfletos. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela desviou primeiro. Jurandir descobri que estava morando com a mãe novamente. O negócio de consultoria faliu. Aparentemente, sem minha rede de contatos e credibilidade, ele não era tão competente quanto pensava. Tentou emprego em várias empresas, mas a história havia se espalhado. Ninguém queria um consultor que tentou roubar a própria esposa. Dona Neuma fechou o salão. As clientes, sabendo do escândalo, foram sumindo aos poucos. Descobriu-se que muitas só frequentavam por respeito a mim, não a ela. Última notícia que tive, estava tentando vender produtos de beleza por catálogo. Não sinto prazer com suas desgraças. Não construí meu sucesso sobre suas ruínas. Eles caíram sozinhos, vítimas da própria ganância e maldade. Eu apenas retirei a rede de segurança que não sabiam que tinham. Hoje, 5 anos depois, acordo todas as manhãs em minha cobertura. Uma nova, maior, com vista ainda mais espetacular. Tomo café na varanda, reviso os relatórios do dia, planejo novas expansões. O Costa Dourada Resort é agora uma rede. 5 propriedades ao longo do litoral nordestino, cada uma única, todas excelentes.
Emprego milhares de pessoas, movimento a economia local, recebo prêmios internacionais. Às vezes, em noites quietas, penso naquela semana, não com amargura ou raiva, mas com uma estranha gratidão. Se não tivessem me traído tão espetacularmente, talvez eu continuasse vivendo uma mentira. Se não tivessem tentado me roubar, talvez nunca tivesse blindado completamente meus negócios. Se não tivessem me humilhado, talvez nunca descobrisse minha própria força. Dona Marta, minha antiga mentora, me visitou recentemente. Aos 80 anos, ainda lúcida e afiada, tomou café comigo naquela mesma varanda. Lembra do que eu sempre dizia? Ela perguntou com um sorriso sapeca. Informação é poder? Como poderia esquecer? Você aprendeu bem, menina, mas aprendeu algo ainda mais importante. O quê? Que o maior poder não é a informação, é saber o que fazer com ela. Ela estava certa. Qualquer pessoa poderia ter descoberto a traição e feito um escândalo. Poderia ter gritado, chorado, implorado, agredido. Poderia ter tentado reconquistar, perdoar, esquecer. Eu escolhi diferente. Escolhi observar, aprender, planejar e executar. Transformei minha dor em estratégia, minha humilhação em combustível, minha vingança em justiça poética. Eles queriam as férias dos sonhos às minhas custas. Eu dei a eles. Mas como em todo sonho, eventualmente é preciso acordar. E a realidade, como descobriram, pode ser bem mais dura que qualquer pesadelo. Meu nome é Lúcia. Tenho 35 anos agora. Sou dona de um império hoteleiro, mentora de jovens empreendedoras, exemplo de que sucesso é a melhor vingança. Mas há uma parte da história que não contei ainda. Um momento durante aquela semana fatídica em que quase fraquejei, em que a máscara de força por pouco não caiu. Foi no quarto dia, após ver Gabriela e Jurandir especialmente íntimos no spa. Desliguei as telas e dirigi sem rumo pela orla de Fortaleza. Parei em uma praia deserta, daquelas que os turistas não conhecem, e chorei. Chorei como não havia me permitido em meses. Uma mão tocou meu ombro suavemente. Era Teresa, minha faxineira havia 15 anos. Ela havia me seguido, preocupada. Desculpe, doutora Lúcia, ela disse sentando-se ao meu lado na areia. Mas vi a senhora sair do resort com aquela cara... A mesma cara que minha filha tinha quando descobriu que o marido estava com outra. Como você... Doutora, trabalho na sua casa há 15 anos. Sei quando encontra um copo fora do lugar. Acha que não ia perceber que o doutor Jurandir mudou? Ficamos ali sentadas, duas mulheres de mundos diferentes unidas pela mesma dor. Teresa me contou sua história. Como criou 3 filhos sozinha depois que o marido a abandonou. Como construiu uma vida digna com trabalho honesto. Sabe o que aprendi, doutora? Ela disse olhando o mar. Que homem que não valoriza o que tem em casa não merece lágrima, merece lição. E se eu não for forte o suficiente? A senhora que saiu do nada e construiu tudo isso? Força a senhora tem. O que precisa agora é estratégia. Foi Teresa quem me deu a ideia de usar as câmeras. Se vai fazer justiça, faça direito. Com provas, sem margem para ele se fazer de vítima depois. Descobri naquela tarde que tinha mais aliados do que imaginava. Quando voltei ao resort, Marina me esperava com uma pasta. Achei que deveria ver isso. Ela disse discretamente. Registros de ligações do telefone corporativo da senhorita Gabriela. Eram centenas de ligações para Jurandir durante o expediente. Mensagens de texto no WhatsApp corporativo, e-mails pessoais enviados do computador da empresa. Violações contratuais suficientes para demissão por justa causa sem direito a nada. Como você... Doutora Lúcia, a senhora me promoveu 5 vezes em 10 anos. Deu bolsa de estudo para minha filha. Segurou minha mão quando perdi meu marido. Acha que ia ficar parada vendo alguém tentar prejudicar a senhora? Carlos, o garçom, também tinha sua contribuição. Prints de um grupo de WhatsApp onde Gabriela recrutava funcionários insatisfeitos, prometendo mudanças quando assumisse o comando. A maioria ignorou, mas alguns morderam a isca. Quer a lista dos traidores? Ele perguntou. Não, respondi após pensar.
Pessoas desesperadas fazem escolhas desesperadas, mas anote os nomes. Precisaremos ter cuidado. Foi Roberto, o mordomo, quem trouxe a revelação mais dolorosa. Um áudio de Jurandir ligando para um amigo advogado, discutindo como poderia alegar que o resort era investimento conjunto do casal. Ela sempre trabalhou tanto que nem vai lembrar dos papéis que assinou. Jurandir dizia no áudio: deve ter algo que eu possa usar. Mas o pior veio em seguida. E se não tiver, a gente cria. Minha mãe pode testemunhar que eu sempre participei das decisões. Gabriela também, como funcionária de confiança. Falsificar provas. Ele estava disposto a ir tão longe. Quantos sabem disso? Perguntei a Roberto. Toda a equipe antiga, doutora. Estamos todos revoltados. E por que não disseram nada antes? A senhora tinha que descobrir sozinha, ele disse com sabedoria. Senão, sempre ficaria a dúvida. Agora sabe a verdade e pode agir. Naquela noite, convoquei uma reunião secreta com os funcionários de confiança. Éramos 12 no total, pessoas que estavam comigo desde o início ou que haviam provado lealdade ao longo dos anos. O que vou pedir não é profissional, comecei, mas preciso de ajuda para proteger o que construímos juntos. Expliquei a situação. Pedi colaboração para documentar tudo durante a estadia deles. Cada interação, cada abuso, cada mentira. É invasão de privacidade. Alertei. Quem não se sentir confortável pode sair sem problema algum. Ninguém se moveu. A senhora construiu isso aqui do zero, disse Fernanda, a camareira. Deu emprego quando ninguém mais dava. Tratou a gente como gente, não como móvel. Se alguém quer destruir isso, passa por cima de todos nós. E assim nasceu minha rede de inteligência improvisada. Cada funcionário se tornou meus olhos e ouvidos. Mas com uma regra clara. Nada de provocações, nada de sabotagem. Apenas observar e registrar. A ironia é que Jurandir, Gabriela e Dona Neuma tornaram o trabalho fácil. Tão seguros estavam de sua superioridade que não perceberam os olhares atentos, os celulares discretamente posicionados, os sorrisos profissionais que escondiam indignação. E se há uma lição que aprendi e que compartilho com todas que me procuram, é esta. Quando alguém mostrar quem realmente é, acredite. E quando tentarem te usar, deixe. Mas cobre o preço depois. Porque no final, todos pagamos nossas contas. Algumas em dinheiro, outras em consequências. E as minhas? Todas foram quitadas com juros. Há momentos, no entanto, em que o passado insiste em bater à porta. Foi numa manhã de dezembro, véspera do meu aniversário de 40 anos, que recebi uma ligação inesperada. Doutora Lúcia? A voz do outro lado era hesitante. Aqui é da Casa de Repouso São Francisco. A senhora Neuma Medeiros colocou seu nome como contato de emergência. Meu primeiro instinto foi desligar. 5 anos sem contato algum. E agora isso. Mas algo na voz da atendente me fez pausar. O que aconteceu? Perguntei finalmente. A senhora Medeiros sofreu um AVC. Está estável, mas não tem recebido visitas. E as mensalidades estão atrasadas há 3 meses. Poderia ter dito que não era mais minha responsabilidade. Poderia ter deixado que resolvessem sozinhos. Mas lembrei de Dona Marta e uma de suas últimas lições. A verdadeira força, Lúcia, está em escolher a compaixão quando você tem todo o direito de escolher a vingança. Visitei a casa de repouso naquela tarde. Era um lugar modesto, mas limpo, desses que atendem classe média baixa. Encontrei Neuma em uma cadeira de rodas no jardim, o lado esquerdo do rosto levemente caído, os olhos que um dia foram altivos agora opacos e cansados. Lúcia? Ela murmurou quando me viu, a voz arrastada pela sequela. Olá, dona Neuma. Ficamos em silêncio por longos minutos. O orgulho que sempre a definiu lutava contra a realidade de sua situação. Finalmente, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Jurandir, não vem. Ela conseguiu dizer. Disse que não tem tempo. Gabriela o deixou por outro, com mais dinheiro. A ironia era cortante,
mas não senti prazer algum. Ali estava uma mulher que dedicou a vida a um filho que a abandonou na primeira dificuldade, que escolheu o orgulho sobre o amor, que destruiu relações por ganância e agora colhia exatamente o que plantou: solidão. Por que meu nome como contato? Perguntei. Não tinha mais ninguém. Ela admitiu. Cada palavra uma batalha. Você sempre cuidou, mesmo quando não merecia. Paguei as mensalidades atrasadas. Não por ela, mas por mim. Porque o rancor é uma âncora pesada demais para carregar e eu tinha voos maiores para fazer. Arranjei para que fosse transferida para uma casa melhor, com fisioterapia adequada. Não a visitei novamente. Alguns gestos de compaixão não requerem relacionamento. Quando saí daquele lugar, senti algo se soltar dentro de mim. O último elo com aquele capítulo da minha vida. Não era perdão exatamente, mas libertação. Eles haviam escolhido seus caminhos, colhido suas consequências. Eu havia escolhido o meu e florescido apesar ou por causa das adversidades. Hoje, enquanto finalizo estas memórias, olho para minha vida com gratidão genuína. Não pela dor que passei, mas pela mulher que me tornei através dela. Cada cicatriz emocional se transformou em sabedoria. Cada lágrima não chorada se cristalizou em determinação. O Costa Dourada agora é internacional. Acabamos de fechar a compra de uma propriedade em Portugal. Minha fundação já ajudou mais de 500 mulheres a iniciarem seus próprios negócios. Minha história, que começou como fofoca local, virou caso de estudo em escolas de negócios. E o mais importante, aprendi que o sucesso mais doce não é o que provamos sozinhos, mas o que compartilhamos com quem merece estar ao nosso lado. Porque no final, impérios podem ser construídos com inteligência e determinação, mas são sustentados com lealdade e gratidão. Meu nome é Lúcia, e esta foi minha história de como transformei traição em triunfo, humilhação em motivação, e descobri que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores maldições. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!